budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar ou não a pessoa. Mas em 100% dos casos, queima a mão de quem atira. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina às pessoas que elas não são únicas nem centralizadas, que há outros no planeta. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. Eu tenho uma raiva particular quanto às pessoas que dizem que eu tenho facilidade, desde a escola primária, que eu ainda fiz primária, e diziam assim: nossa, você tem jeito. Eu tenho raiva disso, porque se eu tivesse jeito eu não teria precisado ficar tanto sábado, tanto domingo sentado estudando. Se eu tivesse jeito eu abriria os livros e naturalmente aquilo entraria. Nossa, você tem muito jeito com línguas. Eu sei, foram meses indo em janeiro para fora para estudar. Se eu tivesse jeito, eu assistiria um filme e já entenderia com clareza isso. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca, ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado catatônico, não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, o trabalho é um esforço, juntar os dois, um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação e assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa, e outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Conheci há pouco um latifundiário em Mato Grosso do Sul, que citou um número impressionante da sua fazenda, e me disse que foi comprando hectare por hectare. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava mais um hectare, e passou de um sítio a um latifúndio. Eu não estou fazendo aquela conversa que empresas adoram, que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão trabalhista. Esse é um papo que a empresa adora. É preciso vestir a camiseta da empresa, ou seja, aceitem ser explorados ao máximo e não reclamem. Isso é anestesia social. Nós devemos sempre protestar por aquilo que é justo, mas devemos escolher causas que são justas. Não devemos brigar por causas menores,
Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um estado é formada pela junção de dois valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar, que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub. Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Tem uma autora que eu li num livro, que ela conta um segredo no livro. Se você pensar, acontece. Eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio e dizer, agora voa. Voa, mas pensa com firmeza que você pode voar. Né? Eu tenho limites, aliás, Newton dá vários. Dá vários limites. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então, eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade. E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, pro buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu sou um especialista em aviões por vários motivos, por pegar muito, e é uma das coisas que eu mais faço é aconselhar pessoas durante crises do avião. Uma senhora há pouco tempo, que o avião deu uma queda brusca para Ribeirão, ela gritou, minha Nossa Senhora Aparecida, só a senhora padroeira da aviação, a Nossa Senhora de Loreto. A senhora tem que ir no departamento correto, porque senão o atendimento esbarra, né? Vai o ofício para Nossa Senhora Aparecida, ela lê. Ela disse, não, meu filho, isso aqui tem que carimbar lá no protocolo. Primeiro é para Nossa Senhora de Loreto. Então, vocês já sabem quem é devoto de Santos, Nossa Senhora de Loreto é a da aviação. Há mais tempo, eu contei até num café filosófico, eu vivi a primeira experiência de arremetida. Ele tenta pousar em Congonhas e não consegue. É o maior teste para a força do seu esfíncter que você pode viver. É um teste dramático. Dramático. É preciso muita hombridade para manter tudo, né, intacto. Mas eu disfarçava lendo, fazendo de conta que não estava acontecendo. E a senhora do meu lado fazia sinal da cruz um atrás do outro. Quando o avião estabiliza e você acabou de sobrevoar aquela área que um avião da TAM tentou o mesmo e não conseguiu, tem mais essa ainda, você sente que não foi dessa vez, e a mulher olhou para mim e disse, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção tem que me incluir, né? Estou na fila 3F, ela está na 3D, na cadeira 3D, é óbvio que Deus não vai ficar segurando no céu uma cadeira. E se for, eu agarro a cadeira dela. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo
uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida. Você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude. Como eu interajo com as ações da fortuna, é virtude. Alguém me desafia, alguém me xinga, alguém me insulta na rua ou no trabalho, isto vai ter que esperar de mim uma reação que dialoga com a virtude. Eu já disse em público, já gravei isso também, citando os filósofos estoicos como Marco Aurélio, especialmente seu livro Meditações, que a partir do capítulo 2 estabelece quem pode tirar a minha paz. Esse é o típico estoicismo. Eu penso nos xingamentos de trânsito. Quando alguém me xinga, e só há 2 xingamentos em São Paulo, não sei se em Goiânia há mais. Um envolve minha mãe e outro envolve uma suposta preferência sexual minha. Quando eu recebo esses 2 xingamentos, acompanhados do dedo médio em riste, eu sou obrigado a refletir. Acusam a minha mãe de vender favores mediante remuneração. Tem 2 hipóteses. Ou sim, ou não. Olhando minha mãe nas fotos e a sua cara, ela foi obviamente fiel. Ela não tem aquele brilho da pele, aquele sorriso, aquela clareza de satisfação. Ela realmente foi mulher de um único homem a vida inteira. Tem aquela cara fechada, triste, da fidelidade de uma mulher honesta. Hoje, certamente, minha mãe não faz nada disso. Então, ele pode estar errado, porque minha mãe não foi. E se ele estivesse certo? Eu poderia dizer a este outro motorista: por quê? Você conheceu mamãe, mas era tanta gente naquela casa que eu não lembro. Ou eu sou filho desta mulher ou não sou. E nos 2 casos não há ofensa. Vamos ao exame da segunda ofensa. Fui acusado de exercer uma atividade sexual não dominante. Há 2 hipóteses. Que eu burn the donut, ou não. E veja, não é um xingamento, porque a escolha sexual nunca é um xingamento. Faz parte da liberdade das pessoas. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva que pode queimar ou não a pessoa, mas em 100% dos casos queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim, é sempre uma ofensa minha. Ou como lembram os psicanalistas, qualquer homofobia é sempre o choque entre 2 homossexuais, um que exerce a sua opção e outro que não consegue exercê-la e a odeia vista no outro.
Porque um homem hétero adoraria que todos os homens fossem gays, para que seu mercado se ampliasse e, enfim, ele se tornasse uma pessoa gostosa por número, por matemática, por falta de opção. Porque, como lembra Nelson Rodrigues, quando uma mulher feia é fiel ao marido, não é mérito. Quando ela é bonita e é fiel ao marido, é mérito, porque a primeira é a escolha dos homens e a segunda é a escolha dela mesma. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da imersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada. O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. Absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos, e um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho, porque não há nada pior que uma pessoa inútil. E por trabalho eu entendo qualquer trabalho, inclusive voluntariado social. Não há nada pior que uma pessoa que não tem nada para fazer. Trabalho define meu limite da ética, trabalho define negociação, trabalho define uma carreira que me estabelece. E como eu já disse uma vez, é a frase de um colega meu da Unicamp, quando eu reclamei do excesso de coisas na chefia do departamento, ele me disse: Leandro, todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Vizinhos enche o saco. Reunião de condomínio é um monumento à encheção de saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou minha vida. Eu pensei que a maior parte das pessoas enche meu saco e tira dinheiro da minha carteira. E o patrão é o único que enche e coloca. Patrão é o melhor enchedor de saco de todos. Por quê? Estabelecer uma carreira é negociar permanentemente. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que negociar. Essa negociação vai desde a temperatura do ar-condicionado, dividindo homens e mulheres em 2 grupos inconciliáveis, até ruídos, sons, maneira de comer, capacidade de se comportar numa reunião, negociação. Eu só consigo negociar quando meu narciso está mais ou menos equilibrado. Negociação é uma arte. E as pessoas sentem o impulso de dar opinião permanentemente. Nesta era de comunicação fácil, um conselho: não deem tão facilmente. Entendam isso como centrado na opinião. Vocês podem dar. Pertence a vocês. É livre, mas queiram saber se a outra pessoa quer receber. Ou se é algo significativo. Negociação é fundamental. E negociação é uma arte. E as pessoas que negociam melhor são mais felizes e mais eficazes no trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Ainda que nós tenhamos ladrões tradicionais de famílias muito bem constituídas, o valor é constituído pela primeira noção de certo e errado dado pelos pais na infância. E aqui vem um problema nosso. Em função de nós não queremos traumatizar filhos,
nós estamos com dificuldade de deixar claro valores e sanções sobre estes valores. Hoje é inaceitável a violência física e até prevista como um delito. Porém, há coisas muito mais fortes que eu posso fazer com o filho do que bater nele. É tirar a senha do Wi-Fi, por exemplo. Isso é de uma violência enorme. Trocar a senha e não dá-la. Isto, ele vai preferir um tapa. Dá para negociar um tapa? Coisas que eu posso fazer para que, como diz Aristóteles, ninguém nasce com valores morais. Eles não são inatos, ao contrário do que acreditava Platão. Tem que ser ensinados. E como os pais não querem traumatizar, eles estão evitando educar. É preciso educar. É preciso educar, e educar é, do ponto de vista freudiano, estabelecer pequenos traumas superáveis. O que é um trauma superável? Meti o dedo na tomada, levei choque, eu aprendi. Eu fui educado que eu não devo meter o dedo na tomada. Cabe aos pais supervisionar a quantidade e a intensidade desses traumas, porque alguns são insuperáveis. Cuidar dos seus filhos, mas transmitir valores. Uma família constituída é aquela onde há atritos, mas é inadmissível, e eu acho isso o fim do mundo, que numa família, uma criança de 4 ou 6 anos decida coisas, decida férias, decida restaurante. Uma criança de 6 anos decidindo restaurante tem uma carreira política pela frente fabulosa, porque literalmente ele é centrado no seu mundo e não negocia. Um pai que protege o filho mimando está criando um imbecil, e um imbecil desagradável no futuro. O mimo é a pior de todas as ações que se pode fazer com uma criança, porque eu estou destruindo o futuro dele. Quem ama, educa. Quem ama, estabelece limites. Quem ama, ensina às pessoas que elas não são únicas nem centralizadas, que há outros no planeta. E nós somos um país que cada vez mais tem dificuldade em ver isso. A crise traz isso à tona de novo. Quais são meus limites? De novo, e sempre usando uma imagem renascentista, a perspectiva. Qual é o ponto que eu vejo mais profundamente? Na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, a partir da guerra de Yom Kippur, 73, quando a OPEP disparou o preço do petróleo, na maior disparada que houve, toda, que foram os 2 choques da década de 70, o governo brasileiro, então liderado pelo nosso único presidente luterano, Ernesto Geisel, tinha diante de si a seguinte questão: paraliso todas as obras de infraestrutura, como o metrô São Paulo e Rio, como Itaipu, como o projeto de Angra dos Reis. Ele decidiu que não, porque a crise passaria e aquilo seria necessário. Claro que tivemos um aumento de endividamento, mas a visão estratégica pode ser essa: aumentar o meu esforço, porque a crise passa e as pessoas não.